Boa noite, alunos da quarta etapa. A nossa aula de hoje, nós vamos começar a estudar um outro gênero textual. Agora nós vamos vamos fazer o estudo do cartaz. Eu acredito que todos já conheçam, todos vocês, com certeza, em algum momento da vida de vocês já estiveram diante de um cartaz. Ou na nossa própria escola, ou em algum estabelecimento, ou até mesmo pelas ruas por onde você passa. O cartaz, gente, ele é um gênero textual marcado especialmente pela função informativa, bem como também pela função apelativa. Olha, gente, o cartaz, na verdade, ele tem a predominância dessas duas funções. A função informativa, porque nós sabemos que todo cartaz ele traz uma informação a respeito de um produto, a respeito de uma ideia, a respeito de um evento, certo? Então ele tem essa função informativa. E muitos cartazes também traz essa função apelativa. O que quer dizer essa função apelativa? É justamente aquela função de convencer o leitor a comprar um determinado produto, de convencer o leitor a mudar de ideia ou de fazer parte também de uma certa campanha, vai depender do cartaz. Então, gravem bem isso. As principais funções que predominam no cartaz são essas: a função informativa e a função apelativa, certo? Onde encontramos esse tipo de gênero textual? Onde é comum nós estarmos nos deparando com esse gênero textual? Na verdade, gente, os cartazes, eles estão em todos os lados, ou seja, nas ruas, nas campanhas eleitorais, nos anúncios de eventos, na divulgação de produtos, nas manifestações, nas campanhas de conscientização e em outros locais também, como cinemas, hospitais e escolas. Ou seja, gente, os cartazes, eles são fixados em vários locais, como aqui nós já acabamos de falar, nas ruas, em estabelecimentos, nos cinemas, hospitais, nas escolas, comércios, onde as pessoas pretendem fazer a divulgação de algum produto, a divulgação de alguma campanha, de algum anúncio. Muitas empresas, elas optam pela produção de cartazes e vão fixando onde existe o maior número de circulação de pessoas, certo? E quais são os profissionais que se dedicam a esta área? Nós sabemos que a produção de um cartaz, para que ele chame a atenção das pessoas, para que ele realmente exerça a sua verdadeira função, ele precisa ser bem elaborado, ele precisa ser bem estruturado, ele precisa seguir, na verdade, as características peculiares aos cartazes para poder desempenhar realmente a sua função. Então, para isso, nós temos profissionais que estudaram, que se dedicaram para estar realizando esse trabalho, certo? Os profissionais que se dedicam a essa área são justamente os designers, os publicitários e os artistas plásticos. São os profissionais que estudam, que se dedicam a estarem elaborando esses cartazes, usando toda a criatividade, todos os critérios necessários para chamar a atenção das pessoas. E para que são utilizados, gente? Para que nós utilizamos os cartazes? Os cartazes são utilizados justamente para transmitir mensagens e, tendo em conta as suas características, é um meio de comunicação que consegue atingir de forma eficaz um grande público. Então, gente, através dos cartazes, as empresas, as entidades conseguem transmitir sim suas mensagens, conseguem transmitir o seu recado, certo? E tendo em conta as características, é um meio de comunicação que atinge grande público, porque dependendo do local onde você vai fixar aquele cartaz, muitas pessoas vão ter acesso, muitas pessoas vão ter oportunidade de estar lendo e observando esse gênero textual. Então, o objetivo do cartaz é justamente esse, é estabelecer uma interação com o receptor da mensagem.
é comunicar algo a alguém que pode ser simplesmente uma informação acerca de um evento. Nesse caso, é utilizada a função informativa. Então, gente, é o seguinte, essa interação com o receptor da mensagem é quando você vai, através daquele cartaz, fazer algum tipo de comunicação, colocar a data, o local, por exemplo, que vai acontecer algum evento. Nesse caso aí, aquele cartaz que traz apenas informação de horário, de local e do evento, nós podemos dizer que aquele cartaz ele está predominando a função informativa. Mas nós temos também cartazes que predomina, além da função informativa, predomina também a função apelativa, que são aqueles cartazes com o objetivo de persuadir o consumidor a comprar aquele produto, de persuadir a pessoa a mudar de ideia, mudar de opinião. Então, alguns cartazes predominam a função informativa e outros cartazes predominam a função apelativa, sendo que nós temos também cartazes com as duas funções, a função informativa e a função apelativa, ok? Então, pessoal, gravem bem. Para transmitir de maneira eficaz a mensagem pretendida, o cartaz ele deve apresentar as seguintes características. Prestem atenção para quando vocês forem elaborar o próprio cartaz criado por vocês, deve contar com essas características aí, gente. A primeira, utilização de verbos no imperativo. O que são verbos no imperativo, gente? São aqueles verbos que nós já estudamos, são aqueles verbos que dão ordem, que determina que você faça alguma coisa, compre produto tal, utilize. Por exemplo, esses cartazes que nós estamos vendo com muita frequência ultimamente, são cartazes sobre a Covid-19, que traz todas aquelas recomendações para que a gente tenha os cuidados necessários. Vocês podem observar que a maioria desses cartazes, eles vêm com o verbo no imperativo, dando ordem. Lave as mãos, use máscara, mantenha o distanciamento. Então, são esses, gente. Os verbos no imperativo são aqueles verbos que determinam, que dão uma ordem, um pedido, certo? Outra característica que deve apresentar nos cartazes é a linguagem verbal e não verbal. Gente, é justamente esse jogo, essa mistura da linguagem verbal e da linguagem não verbal é que muitas vezes torna o cartaz muito criativo, muito interessante, chamando assim a atenção das pessoas. Essa mistura da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Outra coisa, os cartazes, ele deve conter textos curtos e sugestivos, adequado ao público. O cartaz ele não pode ter aquela mensagem muito longa, porque se você coloca uma mensagem muito longa, pode não chamar a atenção das pessoas. As pessoas ficam sem querer ler tudo que está escrito no cartaz e aí não vai conseguir transmitir a mensagem desejada, certo? Outra característica que deve conter nos cartazes, gente, é a criatividade. Essa característica é fundamental para que o cartaz chame realmente a atenção das pessoas. Tem que ser um cartaz criativo, usando todo esse jogo de linguagem verbal com a linguagem não verbal, as cores, a letra, tem que ter toda essa criatividade. A utilização de figuras de linguagem também pode aparecer nos cartazes. E a outra característica é a preocupação estética. O que é essa preocupação estética, gente? Ela é fundamental no cartaz. É o cuidado que você vai ter com a letra, com as imagens, com o espaço, com a utilização das cores. Todos esses detalhes você tem que estar atento, porque senão você vai produzir um cartaz deselegante, um cartaz que não vai chamar atenção. Você tem que se preocupar bastante com a estética do seu cartaz. Você tem que deixar margem, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. Ver qual é o tamanho da fonte, o tamanho da letra que você vai usar, a harmonia entre as imagens, o espaço. Tudo isso, gente, é fundamental na hora da produção do
certo? Porque ele precisa apresentar essas características para ele também conseguir desempenhar a sua função realmente pretendida por quem está produzindo o cartaz. Na elaboração do cartaz, ele deve ter todas as fases de uma elaboração. Primeiro, você vai se preocupar com o local de afixação. Nós vamos produzir um cartaz. Esse cartaz ele vai ser afixado onde? Vai ser nas escolas, vai ser nas ruas, nos estabelecimentos comerciais, onde é que ele deve ser afixado. O formato, então você deve pensar, você deve ter todo um planejamento primeiro desse cartaz. Qual ele vai ser o formato? Qual é o formato que vai ter o meu cartaz? Eu tenho que desenhar todinho como é que eu quero. O tema, qual é o tema que vai tratar lá? Qual é o assunto que eu vou abordar no meu cartaz? O texto tem que ser um texto curto, o que é que eu vou colocar? Qual é o tipo de letra que eu vou utilizar? O tamanho da letra? A imagem, eu vou procurar uma imagem que combina com o texto, qual é a imagem que eu vou colocar? A composição, a cor, todas essas fases de elaboração na hora de um cartaz devem ser bastante pensadas, certo? Então agora, gente, vocês já ouviram as características desse gênero textual. Eu trouxe aqui para vocês um cartaz onde vocês irão analisar direitinho. É um cartaz simples, pode observar que possui um textozinho bem curto, né? Tem uma imagem também, pode observar que esse cartaz ele tem tanto a linguagem verbal como também a linguagem não verbal. Observem direitinho o tema, o jogo de cores, a letra, o espaçamento. Eu quero que vocês observem todo o cartaz e depois eu gostaria que todos vocês copiassem. Eu quero que copiem, porque na apostila de vocês não tem. Eu quero que vocês copiem agora todas as questões que eu coloquei agora, depois desse cartaz. Vocês vão copiar e responder no caderno de vocês e me enviar a foto, certo? Lembrem-se, todas as respostas de vocês vão ser feitas com base na observação desse cartaz, certo, gente? Pode observar aí, vocês vão ver logo depois do cartaz, vão ver as imagens, certo? Olha aí, ó, as questões, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, certo? Eu quero que vocês copiem essas questões aí no caderno de vocês e me enviem, tá bom? Vou ficar aguardando. Tenham todos uma boa noite e até a nossa próxima aula.